O tema que vamos estar desenvolvendo é coaching para o desenvolvimento de líderes capazes de engajar. Mas se temos líderes capazes de engajar, precisamos entender o que é o engajamento. Vocês lembram na época da escola, quando éramos crianças pequenas e a professora fazia perguntas? E aí alguns de nós levantávamos a mão. Vocês lembram disso? Nós não éramos obrigados, não é, a responder as perguntas da professora, certo? Então nós agíamos de maneira espontânea, era algo voluntário que nós fazíamos. E isso é o engajamento. Né? Engajamento é uma escolha. Você decide se engajar ou não. E a partir do momento que você decide, você faz isso voluntariamente e sempre com estas duas razões. Ou porque você quer realizar, ou porque você quer contribuir de alguma forma. Seja com uma organização, ou com algum grupo de pessoas, ou com alguém próximo a você. Né? Mas, nessa atualidade que estamos, né, quem é que está engajado? Num livro que eu li e no qual eu participei de um workshop em março desse ano com um coach renomado chamado Brian Tracy, ele escreveu esse livro, Engajamento Total, e segundo uma pesquisa do Gallup Institute, apenas 13% da força de trabalho mundial está realmente engajada. Essa pesquisa foi feita em 142 países, com 122 mil pessoas. E isso então significa o quê? Que de um grupo de 8, apenas uma pessoa está de corpo e alma, atuando, performando, querendo atingir algum objetivo. Isso é uma preocupação mundial, gente. Isso não acontece só nas nossas empresas. Existe uma mudança de comportamento do ser humano tremenda. E nós, como líderes, precisamos nos adequar, nós precisamos agir para ver de que forma que nós vamos então promover o engajamento. Porque ele é voluntário, ok. Mas nós, como líderes, nós podemos favorecer, não é, com que o engajamento se faça presente em nossas empresas. E a primeira coisa é termos o quê? É oferecermos um ambiente de trabalho que traga bem-estar. Não adianta a gente não se preocupar com isso, porque hoje o ser humano, ele não quer mais sofrer, ele quer estar com conforto, ele quer se sentir acolhido. Então, por isso que é tão importante nós estarmos, não é, oferecendo ambientes de trabalho onde as pessoas se sintam bem de verdade. É muito importante que a gente possa, como líder, reconhecer o real talento, as forças das pessoas que trabalham conosco. Se quisermos liderados engajados, nós vamos ter que ter as pessoas certas trabalhando no lugar certo. E isso significa nós reconhecermos o talento, reconhecermos a força de cada um. Assim como termos os valores claros. Eu, como professora, muitas vezes, não é, eu faço a pergunta sobre qual é a história da empresa da qual você trabalha. E são raras as vezes que as pessoas conhecem a história da empresa para a qual elas trabalham. E isso significa, imagina os valores. Eles não sabem nem da história, como é que vão saber dos valores? Né? O propósito, qual é o propósito da nossa empresa? Se queremos liderados engajados, as pessoas precisam estar sabendo por que elas estão lá. O que as faz estar fazendo o que fazem. Né? E também precisamos oferecer um ambiente resiliente. Resiliência é palavra da moda também na atualidade, afinal estamos precisando nos reconstruir diariamente. Recebemos muitos nãos e isso não é competência fundamental para que a gente possa realmente estar favorecendo o engajamento de acontecer. E por fim, oferecermos um ambiente onde as pessoas sintam que estão se desenvolvendo. Ninguém vai se engajar por completo se não perceber que está crescendo com você. Então, você no papel de líder, você precisa favorecer, né? Precisa dar oportunidade para que as pessoas se tornem melhores. E se você fizer isso, significa que o seu time de verdade está crescendo. E se o seu time cresce, é porque você está crescendo como líder também. Né? E quem que, então, favorece isso, quem que pode promover é o líder. Mas não é qualquer líder. É um líder, eu procurei essa imagem porque realmente é a minha percepção. Nós precisamos ser líderes iluminados.
Nós precisamos ser líderes com ideias novas diariamente. Nós precisamos tirar tempo para pensar e não apenas fazer o trabalho operacional. E essa é uma das grandes dificuldades que nós líderes temos. É difícil termos disciplina para parar. Ainda está muito enraizada essa questão de que parar é uma coisa feia, de que precisamos estar atuando a todo momento, só que aí vai ser difícil engajarmos por total a nossa equipe. E ainda existe aquele conceito de que líder é super-herói. Eu tenho certeza que muitos de nós já tentamos usar nossos superpoderes por diversas vezes. Muitos dos nossos liderados acreditam que nós somos os solucionadores de todos os problemas e na verdade não é assim que acontece. Se a gente pensar na nossa época de criança, eu sei que a idade aqui média hoje está há 20 anos, mas na minha época a Mulher Maravilha era assim, e a gente acreditava realmente que podia ser. Mas vocês lembram que tinha o desenho dos super-heróis, a Liga da Justiça? E nem o Super-Homem, nem o Batman, nem a Mulher Maravilha, eles conseguiam resolver todos os problemas sempre sozinhos. Eles precisavam o quê? Eles precisavam da Liga da Justiça. Então nós como líderes, nós precisamos ter o quê? Um time extraordinário. Agora, para termos um time extraordinário, antes de tudo, nós precisamos ser líderes extraordinários. E aí é que vem a grande contribuição do coaching, para favorecer esse engajamento, porque coaching é parceria, ou seja, aquilo que é estabelecido como um objetivo no início do processo, vai estar sendo o quê? Unido forças para que esse objetivo realmente seja alcançado. E coaching, atualmente, é uma nova atividade profissional, ou seja, uma nova profissão. Mas também é uma nova postura profissional. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Jack Welch falou há um tempo atrás, quando ele disse que no futuro todos os líderes deverão ser coaches. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós teremos que ter o quê? Uma postura de líder coach. E o que é essa postura? Já vamos falar sobre isso, porque quando que o coaching é aplicado em empresas? Esses são os 3 principais motivos que levam as empresas a estarem contratando coaches para desenvolvimento dos seus líderes. Desenvolvimento de liderança, solucionar problemas e superar desafios e também apoiar em momentos de transição, que costumam ser eternos. Então, assim, mais do que nunca, a postura de líder coach é bem-vinda. E sabem por quê? Porque normalmente são esses três temas aí que impedem as pessoas de performarem super bem. E se elas não performam bem, como é que elas serão engajadas? Então, os 3 principais motivos que levam as pessoas a não performarem em primeiro lugar, estar na zona de conforto, que é um grande risco. Sempre que tudo está muito bem, sempre que tudo está confortável, acenda aquela luzinha vermelha, porque algo vai acontecer. Precisamos estar em desconforto. Se não estivermos em desconforto, jamais evoluiríamos. A zona de perigo, todos sabem o que é a zona de perigo? É o que estamos vivendo, muitas empresas estão vivendo e passando por isso no momento atual. É quando existe muita tensão, muito estresse, uma dificuldade tremenda para se lidar com os imprevistos. Então é tanta pressão que essa pressão impede o colaborador de performar super bem. Então, mais do que nunca, se faz necessário o equilíbrio. E claro, as crenças, que são todos aqueles pensamentos, tudo aquilo que a gente considerou como verdade e que passa aí pela nossa cabeça e que inconscientemente aplicamos para viver nossas vidas, seja a nossa vida pessoal ou profissional. E agora eu vou comentar com vocês o que eu, Fabiana, na minha prática como coach, eu desenvolvo líderes, as 2 áreas que eu mais desenvolvo pessoas é coaching de carreira e coaching executivo. Então, quando as empresas nos contratam para estarem melhorando os seus líderes, e o que eu percebo com a maior dificuldade é quase sempre a mesma coisa, o mesmo problema. As empresas passam por quê? Por um problema que se chama distância.
entre líder e liderado. E sabe o que acontece quando existe essa distância? É o que está retratado naquela imagem, tá vendo? Os pontos de interrogação na mente daquela menina. Quando existe distância entre líder e liderado, passam 1000 coisas na cabeça, tanto do líder quanto do liderado. Os famosos achômetros. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? São tudo que nada é concreto, é ilusão. Nós criamos muitas coisas. Então, quando não estamos próximos uns dos outros, fica difícil a gente entender, a gente usar a razão, né? E compreendermos uns aos outros, né? Então, o que é isso? O que é essa distância? É uma carência. Existe carência em comunicação, ou seja, faltam informações. Informações não são compartilhadas, né? Em empresas grandes, onde existem áreas, existem departamentos, as pessoas muitas vezes trabalham de maneira fragmentada. É como se cada departamento fosse uma ilha. Como é que nós teremos empresas engajadas quando cada um trabalha, não é? Cada um por si, e sempre eu por mim mesmo. Uma outra grande dificuldade é a falta de feedback. As pessoas trabalham, elas não recebem feedback nem positivo, nem construtivo, nem negativo, nem nada. Ou seja, elas trabalham no escuro. Eu estou falando, toda generalização é burra, certo? Mas eu estou falando de uma maneira geral, o que se passa, na minha experiência como coach, o que eu percebo. Então, se falta feedback, como é que o seu liderado vai melhorar? Como? Todo ser humano tem intenção positiva. Tudo que fazemos, quando erramos ou quando acertamos, achamos que estamos fazendo a coisa certa, né? E se esse liderado está como seu liderado, é porque existe uma missão que foi dada a você como líder. Você fez a escolha de liderar. E outro grave problema são as reuniões, ou a ausência delas. Existem diversas empresas onde reunião, o que é isso? Não acontece. Realmente não acontece. Ou quando acontece, existe uma aversão às reuniões. Porque as reuniões não são interessantes, elas não são organizadas, elas não são instrutivas, as pessoas não aprendem com as reuniões. Elas vão para as reuniões como se fosse um fardo, uma chatice. E não é esse o objetivo das reuniões. Gente, é sério isso, mas sem reunião não tem como uma empresa ter equipe engajada. As empresas perdem muito porque elas não se comunicam. Porque as pessoas que fazem a empresa não se comunicam. Então, assim, existe esse papel do líder coach. E para que possamos ser de verdade líderes coach, nós precisamos começar com isso, fazendo uma autoanálise da nossa liderança. E isso é o quê? Isso é fazer essas 3 perguntas. Como é que eu me vejo? As pessoas não param para pensar sobre quem elas são. Muito menos como que os outros as veem. E muito menos elas tomam, fazem uso de ferramentas onde elas vão de verdade poder perceber como estão sendo vistas. E, gente, essas 3 perguntas são fundamentais para que a gente possa construir o nosso eu ideal como líder. O que é o eu ideal? Eu não sei. Você sabe. Está dentro de você. Você tem que ter essa sua visão de líder. Quem é o líder? Quem é o líder que você gostaria de ter? Certamente esse é o líder que você merece ser. Então, o que é essa postura? Vou passar rapidamente, porque o meu tempo está esgotando, mas são várias posturas, Elogiar, seja verbalmente ou por escrito, é fazer críticas ao processo e não às pessoas, dar feedbacks constantemente, aplicar reuniões, compreender o outro, julgar menos e sim entender o que está fazendo com que a performance não seja efetiva. Isso são ações, algumas das ações que um líder coach põe em prática. E aí eu concluo com esse slide de Gary Hamel, que ele diz que o engajamento no passado, ele até pode ter sido uma escolha. Eu sou engajado ou não, Porém no futuro, ou seja, o futuro é agora, nós não podemos mais admitir que um líder não se preocupe com o engajamento. E aí eu, Fabiana, digo para vocês que para que a gente possa promover engajamento nas empresas, termos líderes e liderados engajados,
nós vamos precisar humanizar as pessoas. O mundo está carente dessa humanização. Os líderes estão muito no automático. Se nós não nos preocuparmos, né, ou não nos disciplinarmos em pararmos pelo menos 5 minutos diariamente, né, para olharmos para o nosso coração, será muito difícil promovermos engajamento. Assim como buscarmos equilíbrio. Porque não tem como você ser um líder coach se você não estiver em equilíbrio com a sua vida, com a sua liderança, com a sua vida pessoal. Lembre, teremos que ser líderes extraordinários para termos times extraordinários. É dessa forma que eu encerro minha fala e desejo que vocês fiquem bem. Certo? Agradeço a oportunidade de estar aqui, além de associado dessa casa, também sou membro do Núcleo de Gestão e Qualidade, ocupo atualmente a posição de vice-coordenador e fiquei muito feliz quando fui convidado para falar sobre algo tão nobre como a liderança e o engajamento. Vou pular minha apresentação, que já foi apresentada. Como a Fabiana falou, engajamento é realmente a palavra da moda. Aliás, nós temos algumas palavras da moda, uma delas é coaching, outra delas é engajamento, outra delas é empoderamento e por aí vai. E pela lotação que nós temos aqui hoje, a gente sabe que realmente essas palavras elas provocam, principalmente no momento que nós estamos passando agora. Eu gosto muito de falar, de refletir sobre a origem das palavras, né? A palavra engajamento, ela tem origem no francês medieval, engager, de onde o engage, né? Sob compromisso, sob promessa, né? De fazer, mais gage, compromisso ou garantia. Ou seja, uma pessoa engajada é aquela que está comprometida com o resultado, ela se compromete a fazer. Aqueles que têm um pouquinho mais de experiência ouviam muito, algum tempo atrás, falar aquela frase: eu visto a camisa. Então, o engajamento, a pessoa engajada é aquela que veste a camisa. E eu gosto de refletir sobre engajamento, pensando que uma pessoa, para que ela esteja engajada, ela precisa proporcionar, ela precisa reunir, aliás, algumas características, alguns estímulos precisam estar presentes nela. Para que o engajamento aconteça, a pessoa precisa primeiro poder acreditar, né? Como é que o liderado sabe que ele pode acreditar? Ele pode acreditar que ele está no lugar certo? Ele pode acreditar que ele tem as condições adequadas de trabalho? Ele pode acreditar que ele tem os métodos de trabalho à disposição dele? Ele pode acreditar principalmente que ele é a pessoa certa no lugar certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, estar conectado, né? Somos seres sociais, então a gente precisa estar conectado. É natural que nós façamos parte de grupos, nem que seja do grupo daqueles que não gostam de fazer parte de grupos, né? Mas a gente precisa fazer parte de grupos. A pessoa, para que ela esteja engajada no trabalho, ela precisa se sentir fazendo parte de um projeto, parte de uma equipe, parte de um time. É necessário que essa pessoa sinta-se importante. É muito triste quando uma pessoa se sente meramente um número, né, uma matrícula. Eu sou o 1515. Se tiver um 1515 aí, eu não estou falando de você, tá? Eu sou o 1515, né? A pessoa chega no RH, a pessoa do RH fala: ixi, lá vem o 1012, né? Então, a pessoa precisa se sentir parte, se sentir importante dentro da empresa, da equipe. E ela precisa ter espaço para sonhar, né? Eu não sei vocês, mas os meus sonhos eu os realizo com o fruto do meu trabalho. E acredito que seja a realidade da maioria de nós aqui. Então, se nós estamos presentes em um grupo, estamos em uma empresa desempenhando um papel, nós conseguimos acreditar, nós conseguimos estar conectados, nós conseguimos nos sentir importantes e nós temos espaço para sonhar, pô, bacana. Por que eu não vou me engajar aqui? Por que eu não vou assumir o compromisso de fazer? Né? Agora, isso parece meio exagerado? Não, não é. Mas não é o papel de uma pessoa só. A gente fala do desenvolvimento de líderes, desenvolver líderes capazes de engajar, como se fosse uma obrigação unitária, como se fosse uma obrigação de uma pessoa só dentro de uma equipe.
Na verdade, o engajamento ele é responsabilidade de toda a cadeia de liderança. Todos são responsáveis por desenvolver o engajamento nos liderados. No meu trabalho, nós fazemos uma parte dele, um trabalho de diagnóstico, né? E esse trabalho de diagnóstico, nós medimos a satisfação das pessoas, o engajamento das pessoas, segundo o que esse simpático senhor aqui, o Abraham Maslow, escreveu lá na sua teoria das necessidades humanas. Eu estou adiantando a fala pelo seguinte: tem um item lá que é a gente avalia se o liderado ele tem satisfação financeira, ele está satisfeito com seus ganhos, ele tem condições de ter espaço para ter ganhos maiores, o líder pode influenciar nessa posição e por aí vai, né? Aí, geralmente, os liderados chegam e colocam assim: não, veja, o meu líder direto ele não tem condições de influenciar no meu salário, ele não arbitra sobre salário, ele não arbitra sobre ganho financeiro, né? E quando você vai ver, realmente aquele líder ele não tem autonomia para isso. Mas veja, não é papel só dele. A cadeia de liderança inteira, eu gosto de falar a palavra cadeia de poder. A cadeia de poder inteira dentro da empresa, ela é responsável pela geração de engajamento, não apenas uma pessoa, não é um projeto individual. Voltando a Maslow, né? Maslow escreveu a Hierarquia das Necessidades Humanas lá em 1955 e a gente apelidou ela de a famosa pirâmide de Maslow, né? Apresento a vocês a famosa pirâmide de Maslow. Na reflexão de Maslow, as necessidades que nós temos enquanto seres humanos, elas são distribuídas, elas podem ser distribuídas em 5 grupos de interesse. O primeiro grupo é onde nós abrigamos as necessidades básicas, ou algumas referências gostam de falar de necessidades fisiológicas, né? É tudo que é básico para a vida humana. Então, comer, beber, dormir, né? Procriar, viver em si. Depois, no outro grupo, e o modelo de pirâmide não é por acaso, né? É porque você vai preenchendo a base, depois você vai subindo de nível, até você chegar no topo. Depois nós temos a segurança. Quais são as necessidades de segurança que nós temos? Nós temos necessidade de nos sentirmos seguros com relação à nossa vida, seguros com relação ao nosso trabalho, seguros com relação aos nossos relacionamentos e por aí vai. Preenchida essa necessidade, esse grupo de necessidades, nós temos as necessidades sociais, somos seres sociais, então precisamos estar em grupos, precisamos viver em grupos. Depois disso, as necessidades de autoestima, tudo aquilo que o indivíduo tem que faz com que ele possa gostar de si, ele possa gostar da sua vida, ele possa olhar no espelho e ver: poxa, eu sou relevante, minha vida é relevante e interessante. E por fim, a autorrealização, que é aquilo que, depois de nos amarmos, né, de nos gostarmos, é aquilo que faz com que nós fiquemos satisfeitos com os nossos resultados, com as nossas performances. Eu gosto de aplicar esse modelo de Maslow para uma reflexão sobre o engajamento, como é que o engajamento acontece, né? Aí quando a gente fala de trabalho, tiramos a base das necessidades básicas, porque vamos entender que se o indivíduo está trabalhando, ele já atende as necessidades básicas dele, né? E aí nós ficamos com os outros 4 grupos de necessidades. E aí sim, aqui é papel do líder, dos líderes, da cadeia de liderança da empresa. Não especificamente do Joãozinho, do João da Silva. O João da Silva aqui, desculpa, não estou citando você, é um exemplo, né? Não especificamente de uma pessoa, mas de uma cadeia, né? E aí entra, né, as necessidades de segurança. Entra o acreditar. A pessoa precisa acreditar que ela está fazendo o trabalho corretamente, que ela foi escolhida adequadamente, de que ela tem todos os recursos necessários para que o trabalho dela aconteça e principalmente, né, ela precisa receber feedbacks. Como é que o líder faz para proporcionar as necessidades sociais, que é o estar conectado, né? Então, sensação de grupo, sentimento de grupo, ser um grande embaixador do trabalho em equipe, né, são estímulos que o líder pode adotar para que proporcione as necessidades de associação. Os estímulos de autoestima, eu gosto de falar estima, né, porque aqui daí é do líder para o liderado, né? A vida do liderado precisa ser importante.
Eu tenho um cliente aqui na cidade que ele comentou o seguinte, falou, olha, eu posso não ser uma das melhores pessoas quando se diz respeito ao humor, mas eu sei o nome de todas as esposas dos meus liderados. Eu sei o nome dos filhos dos meus liderados. Isso é você saber algo mais além do que uma matrícula. Isso é você saber algo mais além de um cargo que ele desempenha. A vida daquela pessoa é relevante dentro do contexto da empresa. Se a vida dela não está legal, o trabalho dela não vai estar legal. E por fim, a autorrealização. Eu gosto de falar de líderes que se preocupam com o desenvolvimento de outros líderes. Esse mundo é muito grande. Nós nos deparamos com posições de liderança onde muitas vezes aquilo é como se fosse um prêmio, uma garantia, que é uma falsa garantia, na verdade, de segurança. E aquilo ali passa a fazer parte do nosso... Aquilo é o nosso feudo. E nós defendemos ele com unhas e dentes. Quando na verdade, você estar líder... eu gosto muito de comparar isso com a filosofia do pensamento enxuto. O líder ele é um servidor, ele é responsável por proporcionar as condições necessárias de trabalho para aquelas pessoas que trabalham por ele. Porque liderança, em última análise, o que é? É desenvolver atividades por meio de outras pessoas. Nós precisamos de mais braços para trabalhar. Nós precisamos de mais braços para desenvolver tarefas. Então, a autorrealização é que a gente pode dar espaço, quando a gente pode dar espaço para que as pessoas entreguem, cresçam, se desenvolvam, tenham espaço para ser líder, do mesmo jeito que você alcançou aquela posição que te deu certo destaque, né? A sua vida não termina ali, o mundo é muito grande, outras pessoas podem querer chegar até ali, e um bom líder, ele desenvolve outros líderes, ele desenvolve sucessores. Um bom líder, ele se preocupa com o desenvolvimento da carreira de seus liderados. O acreditar. Então a gente precisa, para proporcionar o acreditar, deixar claro o que se espera, selecionar criteriosamente e treinar, treinar e treinar. Regrinha de ouro. O que é bom para deixar claro o que se espera? Mapear processos. Além de coach, eu sou consultor, né? Atuo com consultoria em estratégia de negócios e gestão também. E é muito comum a gente chegar nas empresas e falar, os meus liderados, eles não estão engajados, eles não querem nada com nada, e as pessoas estão insatisfeitas, mas as pessoas sabem, elas sabem o que é o trabalho que elas têm que fazer, qual é o resultado que você espera do trabalho delas. Mapeamento de processos é algo que está muito em evidência nos últimos meses, anos, na gestão de negócios. Então mapear processos ajuda no engajamento, deixa claro o que você espera da pessoa. Selecionar criteriosamente, mapear competências, ter as pessoas certas, com as competências certas, nas atividades certas. E treinar, treinar e treinar. E como é que a gente sabe o que precisa treinar, onde precisa investir em treinamento? Cruzando, é muito simples, né? Cruzando processos e competências. Para que a pessoa possa estar conectada, o que a gente tem que fazer? Acompanhamento corpo a corpo, né? Eu gosto de usar um exemplo, hoje em dia, na era das redes sociais. Então, o líder precisou mobilizar a equipe dele para fazer o inventário, né? E, pessoal, é o seguinte, inventário sexta, sábado, domingo, acaba quando termina, né? Legal. Daí, ok, maravilha, tchau, fui. Aí o líder chega na praia, pega o celular dele, tira uma selfie com um copo de cerveja bem suado na mão. Não é abençoado, é bem suado, né? E coloca lá no grupo, manda no grupo do WhatsApp da empresa, enquanto seus liderados estão lá sofrendo, trabalhando, né? Eles estão engajados, o líder já não sei não. Então, acompanhamento corpo a corpo, é o líder estar presente, né? Evitar microgestão, excesso de pressão em cima de detalhes. E fomentar a integração profissional. Como é que se faz isso? Fazendo presentes em bons e maus momentos, né? Estar disponível, mas não exagerar nas intervenções, e ser embaixador do trabalho em equipe. Nosso tempo voa aqui. Como é que faz para se sentirem, para fazer com que as pessoas sintam-se importantes? Interagir profissionalmente, valorizar a carreira do liderado e valorizar a vida do liderado. O que ele pode fazer?
Agir sempre com foco no profissional, independente da situação. Como é que é interagir profissionalmente? O ambiente de trabalho é profissional. Ali são 2 pessoas, 3, 4, 5, 15, 20, 100, 1000 trabalhando. Então o foco é no resultado profissional. Valorizar a carreira do liderado, estimular o desenvolvimento desses liderados, seja por conta própria, por conta da empresa ou por esforço próprio. E valorizar a vida do liderado, demonstrar que tem interesse pela vida pessoal do liderado. E não é você ser o líder amigão, não. Não precisa chamar a sua equipe todo sábado para comer churrasco na sua casa, não é isso. Mas é demonstrar interesse pela vida, pelo que significa aquela pessoa, e não simplesmente pela matrícula que ela tem, pelas 8 horas de trabalho que ela entrega na empresa. Ter espaço para sonhar, né? Como é que as pessoas podem ter espaço para sonhar? Você, líder, precisa buscar o seu crescimento, em primeiro lugar, porque se você cresce, você abre espaços para que outras pessoas possam crescer, as pessoas começam a enxergar algo além na empresa, além do seu trabalho, além da sua atuação em 8 horas de expediente. Precisa dar espaço para o crescimento, desenvolver novos líderes e desenvolver continuamente. Como é que se faz isso? Se você crescer, abre-se mais espaço para os seus liderados crescerem. Mostrar as oportunidades existentes para quem quiser crescer. E investir no desenvolvimento de sucessores. Então isso é o que o engajamento, é como o engajamento acontece. E o coaching, como a Fabiana falou, uma relação de parceria entre uma pessoa ou um grupo de pessoas e um profissional, que vai ajudar esse grupo de pessoas ou essa pessoa a fazer o quê? Quebrar crenças limitantes, reprogramar padrões e principalmente manter o foco. Esse é o nosso trabalho. E é assim que a gente pode ajudar pessoas que querem ser líderes capazes de engajar outras pessoas. Ok? Meu tempo acabou. Agradeço a todos pela paciência. Muito obrigado. Então, coaching para desenvolvimento de líderes capazes de engajar. Vamos conversar, não vou entrar muito no mérito do engajamento, que foi bastante conversado já. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, que alguns de vocês até já conhecem essa pergunta, mas eu gosto de repetir elas muitas vezes. Se você fosse dar um significado à sua liderança, e se esse significado fosse robusto e profundamente significativo, qual seria esse significado? Que esse é o primeiro passo, você saber o significado da sua liderança e ter um significado que seja extremamente robusto. Aí sim você vai conseguir transmitir significado para os seus liderados e aí sim conseguir trazer eles para o engajamento. Mas começa com você. Nosso colega o Fabrício acabou de falar da pirâmide de Maslow. Por coincidência, eu também vou falar um pouquinho, mas numa abordagem um pouquinho diferente da dele. O Dr. Michael Hall, que é o criador da neurosemântica, fez um estudo bastante aprofundado em cima de Maslow e também da pirâmide. E ele chegou à seguinte conclusão, de que se Maslow continuasse, ele morreu bastante jovem, se ele continuasse os estudos dele, na verdade, ele chegaria à conclusão de que a pirâmide não seria exatamente uma pirâmide, mas talvez mais num formato de vulcão. E quando chega na autorrealização, se vocês olharem a pirâmide que o Fabrício acabou de apresentar, a autorrealização é a parte menorzinha da pirâmide. No entanto, a conclusão do Dr. Hall é que quando chega na autorrealização tem uma explosão e se abre. Então tenha em mente a cena de um vulcão, que é justamente onde você tem realmente a maior parte, E ele costuma dizer que até chegar na autorrealização tem a ver com ter e receber. E quando chega na autorrealização, tem a ver com ser e compartilhar. Então é fantástico, em cima disso que eu quero trabalhar um pouco com vocês. Nesse estudo, o Dr. Michael Hall também ele fez a seguinte, mas como é que a gente chega na autorrealização? Qual é o caminho para chegar na autorrealização? Então, observem que a autorrealização ele colocou num eixo, sendo que num eixo o significado sendo, e no outro eixo a performance fazendo. E aí nós temos vários níveis aqui, tanto na performance como no significado, que eu não vou entrar nesse detalhe. Então, se você tem alguém que tem
baixo significado e baixa performance, nós temos alguém subdesenvolvido. Se você tem alguém com baixo significado e alta performance, nós temos o que? Os fazedores compulsivos, ou os workaholics. Vocês conhecem pessoas assim? Acho que sim, né? Se você tem alguém com alto significado e baixa performance, você tem o sonhador. Se você olhar tanto para o fazedor compulsivo ou para o sonhador, em algum momento vai gerar frustração. Por quê? Porque está faltando. Então, se eu faço, tenho, aí chega uma hora que fica vazio. Mas para que eu tenho tudo isso? Para que eu estou fazendo tudo isso? Se você tem alguém que tem muitos sonhos, mas não realiza, igualmente vai haver frustração. Então, a ideia é que a gente tenha o quê? O autorrealizador. Ou seja, o caminho para a autorrealização é nesse sentido. Ou seja, alta performance com alto significado. E é nisso que eu quero trabalhar um pouquinho rapidamente com vocês, porque o nosso grande desafio aqui, né, Fabiana e Fabrício, é o tempo. Então, como é que fica o eixo dos significados significado e performance da liderança? Então, no significado nós temos os líderes, na performance nós temos os gerentes. É o duplo papel de todo líder dentro de uma organização. Se eu penso nos significados, tem a ver com a eficácia, objetivos corretos, direção, visão, fazer as coisas certas. Se eu penso em performance, eu tenho eficiência, fazer as coisas direito, elegância, métodos corretos, eficiência de tempo, energia, custos, que a grande maioria das empresas a gente percebe trabalhando significativamente aqui. Como é que a gente percebe o engajamento da equipe dentro desse cenário? Então, aqui, se eu tenho um liderado com baixo significado e baixa performance, o que eu tenho? Eu tenho a pessoa que está não comprometida, ou seja, o não engajado, como a gente está falando. Ok? Se eu tenho uma pessoa um funcionário com alto significado e alta performance, é onde eu tenho ele engajado efetivamente. Então, as pessoas efetivamente, elas se engajam, elas estão juntas quando elas têm um porquê, quando elas sabem a razão efetiva de estar fazendo aquilo. Eu estava fazendo um treinamento de Coaching Essentials, falando exatamente sobre isso. E um líder perguntou para mim, mas Leonir, como é que eu vou dar significado? Eu disse, você não pede para um funcionário teu tirar uma caixa ou botar as caixas em outro lugar? Sim. Mas você faz isso, ele vai lá e bota as caixas lá. Agora você pode dizer para ele, tire essas caixas e coloquem lá. Por que é importante colocar lá? É importante colocar lá as caixas por causa disso, disso, disso. E eu acredito que você é a pessoa que consiga fazer isso para mim. Até numa tarefa super simples você consegue fazer isso. E é isso que falta, a gente dar o significado nas coisas mais simples que tem. Nós estamos falando aqui de direção, visão, né? Então a Fabiana, o Fabrício falaram do propósito da empresa, dos valores, da visão, não o que fica no quadro. Desculpem eu falar assim, mas tem muitas empresas que têm realmente os valores, a visão no quadro, mas não pratica. Então, a primeira coisa é realmente ter um olhar para onde a empresa está. Qual é a história da empresa? Achei fantástico a Fabiana falando aqui, qual é a história da empresa, efetivamente. Vou mandar um pouquinho mais. Pessoas autorrealizadas têm um desempenho mais competente em níveis mais elevados e fazem isso porque acham significativamente significativo. Ou seja, elas têm um significado próprio. Se não tem significado, a riqueza de significado empodera a sua capacidade de agir de forma eficaz a tornar-se um mestre. Então, vai conversar com os líderes. Às vezes eu faço um exemplo com os líderes da seguinte forma: 3 horas da manhã, toca o teu despertador, você tem que trabalhar. Lá fora, chovendo, 0 graus. Dá vontade de ficar na cama? Qualquer pessoa aqui nessa sala teria vontade, não é verdade? Mas quando o líder que pensa, né, geralmente você que é líder que está aqui, que está nessa situação, quando você pensa em, eu vou ficar mais um pouquinho, já vem, mas se eu ficar aqui, se eu não for, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você já sai da cama. Aí são 3 horas da manhã, despertador toca, frio lá fora, chovendo, e é o seu liderado que está na cama. E aí, o que ele pensa? Será que ele tem esse senso de importância também?
Eu não vou, porque se eu não for também ninguém nem vai sentir falta de mim, não vai fazer diferença nenhuma, eles colocam qualquer uma no meu lugar. E daí o líder fica zangado porque é o liderado que não tem compromisso, não está comprometido. E quem é que não deu significado para ele, deu senso de importância? Então, como é que a gente faz isso? Inspirando uma nova visão de possibilidades, eu vou ler rapidamente, comunicando os valores e benefícios da mudança para um novo futuro. Então, se você quer as pessoas engajadas, dar significado é também apresentar uma visão de futuro e mostrar onde é que ele se encaixa nesse futuro. Porque se ele não se encaixa nesse futuro, se ele não tem para onde ir, não faz diferença. Às vezes eu pergunto para os líderes, você para e pensa no seu liderado daqui a 5, 10, 15, 20 anos, estando ele com você ou não? Você para e pensa o quanto que você está fazendo diferença na vida dele, como é que você quer que ele lembre de você daqui a alguns anos? Definindo o enquadramento desse novo futuro, ou seja, colocando realmente o que vai acontecer, convidando uma mudança dos velhos rumos, para caminhos novos, empoderando as pessoas para subir e assumir o desafio. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, Leonir, nós estamos num momento de tanta instabilidade, como é que eu vou apresentar um futuro? De qualquer forma, você tem uma visão que você quer, e até pode falar, olha, minha intenção é essa e essa, nós estamos com essa e essa situação, como é que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui. Se um homem tem um porquê grande o suficiente, ele pode aguentar qualquer como. Então, se vocês parem para pensar, tem várias situações onde a pessoa se submeteu a situações, mas ele tinha um porquê, ele tinha um significado, ele sabia para onde ele queria ir. E aí, ele consegue se virar. E aí, onde nós entramos, onde é que entra o coaching nisso tudo? Ok? Afinal de contas, estamos aqui falando de coaching. E eu quero dar uma ênfase especial no líder coach, que é o que os meus colegas já falaram, inclusive. A pergunta que eu faço para vocês, o que é mais fácil? Fazer perguntas ou falar, dizer, dar conselho, instruir, etc? O que vocês me dizem? Pense aí dentro de você. Nossa, Leonir, mas elaborar perguntas demora, isso dá muito trabalho. É tão mais fácil simplesmente falar, nós somos treinados assim, não é verdade? Nós somos treinados a dizer as coisas. É muito mais rápido, é um caminho muito mais rápido, mas gera muitas resistências. E lembre-se, o caminho mais rápido entre dois pontos é aquele que gera menos resistência. E aí eu quero fazer uma sugestão, não vou entrar muito no tempo, porque eu não vou me alongar muito, até porque meu tempo não é muito grande, esse é o grande nosso desafio. A grande sugestão que eu faço para os líderes, e quando eu dou treinamento de liderança para líder coach, é justamente nessa linha que eu trabalho, na linha do quê? Trabalhar com perguntas. Porque as perguntas desenvolvem as pessoas. As perguntas fazem com que os seus liderados entendam como é que você pensa, qual é o seu modelo. Quando você está na resposta pronta, você está gerando dependência por parte deles. E não está gerando aprendizado, não está gerando desenvolvimento. Vai fazer com que eles fiquem cada vez mais perguntando para você e, por consequência, você fica sem tempo. Porque se eles estão dependendo de você, como é que fica? Que tempo que você tem para pensar nas questões que são suas? Porque você até pode fazer o trabalho dos seus liderados, mas quem é que vai fazer o seu efetivamente? Quem é que vai pensar nas questões estratégicas? Então, eu tenho duas sugestões aqui, as metas-perguntas e as perguntas de precisão. Se vocês observarem a seta, elas estão indo em direção contrária. O que nós precisamos fazer dentro da empresa? Entrar com perguntas de precisão sobre o externo, elas são aterradas sobre um assunto especificamente. Elas são específicas, elas são sobre conteúdo e elas são sobre contexto. Então, comece a conversar com o seu liderado, tentando ele vem falar com você, questione. Sobre o que exatamente você está falando, o que especificamente aconteceu, quantas vezes especificamente isso aconteceu, e assim sucessivamente. O que exatamente você quer? Já as perguntas, meta-perguntas, são perguntas que levam para cima. Essas perguntas aqui, pergunta de precisão, vem para performance. As meta-perguntas levam para o significado. Nível mais elevado dentro da mente e cognitivo, acima, além, transcendente, faz pensar.
Vocês lembram da pergunta que eu fiz para vocês quando eu comecei a minha fala? Essa é uma meta-pergunta, para fazer pensar. Qual o significado? O que significa para você estar aqui hoje trabalhando? O que significa para você estar aqui nessa palestra? Nesse painel, desculpe. O que significa a liderança para você? O que significa para o seu liderado estar trabalhando com você? Quais são os significados deles? Qual a importância que ele vê em estar ali no trabalho? Você sabe todas essas perguntas? Quais são os valores que ele tem a respeito de trabalho, a respeito daquilo que ele faz? Essas são algumas perguntas. E mais a fundo, são perguntas que fazem pensar, entender. Liderança é o que você faz com as pessoas e não para elas. Com essa frase eu vou encerrando aqui. Eu fiz um trabalho bem conciso para não me estender muito. Vou deixar as perguntas para depois. E agora? Já tem a resposta? E se você fosse dar um significado à sua liderança? E se esse significado fosse robusto, profundamente significativo, qual seria esse significado? E se eu fosse conversar com a sua equipe, ela sabe qual é esse significado? Ela sabe o que você espera dela? Se eu perguntar para você, se eu perguntar para ela, eu vou ouvir as mesmas coisas? O desafio da liderança. Precisamos de um novo tipo de líder que possa lidar com os desafios da liderança. Afinal, a liderança não é para fracos de coração. Liderança não é um passeio no parque, não é para aqueles que possuem baixa energia, baixa inteligência, paciência, paixão ou baixa empatia. A liderança do tipo e qualidade da liderança autorrealizadora é um desafio para quem você é, o que você pode fazer e seu senso de destino. Dr. Michael Hall. Muito obrigada.